Olá, meus queridos, tudo bem? No nosso primeiro encontro de hoje, nós iremos falar da contabilidade gerencial e custos. Então, como é que funciona a contabilidade gerencial e custos? Como é que isso se dá? Geralmente, meus queridos, quando nós chegamos em uma loja e vimos um produto dentro da loja, primeira pergunta que nós fazemos: quanto custa este produto? É correto esse questionamento de perguntarmos quanto custa? Então, no nosso encontro de hoje, nós iremos fazer essa diferença entre o que é custo, preço de custo e preço de vendas. Geralmente, se o produto já está exposto ali numa prateleira, numa gôndola, numa loja, tá, numa vitrine, ele já está, é o produto final, então não existe mais preço de custo. Ali já é o seu preço de venda, ou seja, o produto está finalizado. E nós fazemos muito esta confusão e perguntamos o custo do produto. Quanto custa esse produto? Então, no nosso módulo, pessoal, nós vamos trabalhar essa inserção de tecnologias para descobrirmos o custo do produto e como é que ele chega até ao consumidor final através do seu preço de vendas, tá? Então, a primeira coisa que nós temos que diferenciar o que é custo, o que é despesa. Então, nós temos que pensar custo. Vamos imaginar que nós estejamos em um grande galpão e que tudo que se produz ali dentro desse galpão é custo. Tá, vamos dizer então que a energia elétrica desse galpão é um custo. Vamos dizer que os colaboradores que estão trabalhando na produção de um determinado produto dentro desse galpão também é custo. Vamos supor também que as máquinas que estão funcionando lá dentro desse galpão sofrem depreciação de acordo com o uso. Custo também. Vamos imaginar que o aluguel deste galpão que a empresa paga mensalmente para que seja utilizado lá o processo produtivo, custo. Então, como nós podemos perceber, meus queridos, tudo que acontece dentro daquele galpão onde está acontecendo o processo produtivo é custo. Independente de como ele é usado, independente de como ele é alocado, então tudo isso é custo. Então, para que nós possamos entender a importância da contabilidade de custo, que busca essa eficácia na apuração dos resultados, tá? Que busca auxiliar na tomada de decisões quanto a produzir ou não produzir, nós temos primeiro conhecer o que é custos. Temos que saber separar custo e despesa. A despesa, ela só acontece quando o meu produto está finalizado e eu vou trabalhá-lo para vendê-lo, para comercializá-lo. Aí sim eu tenho despesas, tá? Aí sim eu vou apurar resultados. Se a venda daquele meu produto teve um lucro ou teve prejuízo, ou seja, na formação de preço, tá? Ou seja, essa regra base entre oferta e procura mercado, aí isso aí eu vou ter despesa. Vamos voltar novamente para a parte de custos, tá? Vamos pensar que custo ele pode variar ou não, né? Vamos pensar quanto à alocação de custo. Quando eu vou alocar um custo a um produto, ele pode ser um custo direto, ou seja, quando eu consigo identificá-lo, e um custo indireto, quando eu tenho dificuldade de identificá-lo. Vamos exemplificar um custo direto. Por exemplo, a mão de obra direta. Eu consigo identificá-lo lá, ou em termos de horas máquina, ou em termos de horas trabalhadas, quanto um operário leva para produzir uma cadeira, para produzir uma mesa. Então, isso é um custo direto, ou seja, a mão de obra diretamente ligada ao produto, eu consigo identificá-lo. Enquanto a alocação é isto, ou seja, eu consigo identificar se aquele custo é direto, ou seja, quando eu consigo vê-lo, quando eu posso identificá-lo. Indireto, tá? Vamos pensar, agora eu falei para vocês sobre o aluguel da fábrica. Que uma fábrica,
Ela tem um galpão e ela paga 5 mil reais no aluguel desse galpão. Tá? Esses 5 mil reais é um custo? Sim. Ele é direto? E aí, eu consigo identificá-lo na produção daquele produto? Não. Aí eu vou ter que usar formas de rateios que vamos estudar mais lá para frente, para poder ratear esse custo ao produto. Ou seja, quando eu tenho dificuldade de identificar este custo ao produto, ele é chamado de custo indireto. Ou seja, eu não consigo mensurá-lo de forma diretamente ao produto. Um aluguel de 5 mil, eu não posso sair dividindo e aplicar ao meu produto. Eu tenho que usar formas, critérios de rateios, que iremos estudar mais lá para frente. Um outro caso bem conhecido é a energia elétrica. Tá? Aqui nós vamos trabalhá-la como custo indireto de fabricação. Por que eu vou ter que fazer uma forma também de rateio para alocar o meu produto? Tá? A energia elétrica lá do galpão, o que eu utilizo e tudo mais, eu tenho que fazer isso. Então, quanto à alocação, nós conseguimos agora passar para vocês, tá, que existem dois tipos de alocação. O custo direto, quando eu consigo identificá-lo logo a priori, e o custo indireto, quando eu tenho dificuldade de atribuí-lo, de alocá-lo ao produto. Tá? Uma outra maneira também de identificarmos custo é quanto ao seu volume de produção. Ou seja, é quanto à sua variação. Aí nós vamos ter os custos fixos e os custos variáveis. Vamos pensar no custo variável, ou seja, é aquele custo que quanto mais eu produzo, mais eu tenho em quantidade. Matéria-prima, gente. Para eu produzir uma peça, eu preciso, digamos, de 2 kg de matéria-prima. Um exemplo hipotético. Então, quanto mais peças eu produzir, mais quilos de matérias-primas eu vou precisar. Aí eu tenho custo variável, ou seja, ele varia de acordo com a quantidade produzida. Mão de obra. Tá? Quanto mais horas eu trabalhar na produção daquela peça, mais mão de obra eu vou precisar. Então a mão de obra também ela é considerada um custo variável. E agora, e o custo fixo? O nome já diz, fixo. Ou seja, ele não varia, independente da quantidade produzida, ele vai se manter fixo. Vamos pegar novamente o aluguel do galpão, o aluguel da fábrica. Ou seja, tanto faz eu produzir 1.000 peças, 2.000 peças, 5.000 peças, 10.000 peças, eu vou ter um custo do meu aluguel 5 mil reais. Ele não vai variar. O dono lá do galpão, no final do mês, quando ele for receber o aluguel, ele não vai querer saber se eu produzir 1.000 peças, se eu produzir 10.000, 20.000. Ele quer receber o valor do aluguel acordado, ou seja, os 5 mil reais. Então, o custo fixo, ele independente do volume produzido, tá, ele não varia, o nome já diz, fixo. Vamos supor lá o supervisor da fábrica, é aquele cara lá que ganha R$ 6.600 por mês, trabalha 8 horas, e o salário dele independe da produção, independe de eu estar produzindo ou não. Então, mão de obra indireta. Por que indireta? Porque ele não está no processo, na produção, na alocação direta ao produto. E o custo fixo, porque independente de variáveis ou não, independente de eu produzir ou não, ele vai receber o salário fixo lá, que nós mencionamos ainda há pouco, independente de produção. Então, por isso que nós chamamos de fixo, tá? O custo fixo, ele independe de quantidade produzidas. Ele independe de quanto eu estou produzindo. Já o custo variável, ele vai depender das quantidades produzidas. Quanto mais eu produzir, mais o meu custo aumenta. Tá?
Quanto mais peças eu produzir, mais matéria-prima eu vou necessitar. Quanto mais horas eu gastar na produção daquele elemento no meu processo produtivo, mais mão de obra eu irei precisar. Então é assim que funciona a variação dos custos. Então hoje nós conseguimos, no nosso primeiro encontro, trabalhar essa terminologia dos custos, tá? Saber quanto a alocação, quando ele é custo direto, quando ele é custo indireto, quanto a variação de volumes, quando ele é custo variável, quando ele é custo fixo, tá? Então, tudo que envolve o processo produtivo, pessoal, é custo. Não esqueça disso, é custo. Aluguel da fábrica, quando houver essas terminologias fábrica ou produção, é custo. Aluguel da fábrica, impostos da fábrica, está relacionado ao processo produtivo, custos. Energia da fábrica, custos. Mão de obra direta ou indireta da fábrica, custos. Aluguel do galpão da fábrica, custos. Salário do supervisor da fábrica, custo. Depreciação das máquinas, custos. Então, tudo isto que envolve o processo produtivo, tá? Eu quero que vocês entendam, é custos. E tudo que estiver fora do processo produtivo, ou seja, fora do chão da fábrica, é despesas. Então, no chão da fábrica, custos, fora do chão da fábrica, despesas. Tá, pessoal? Então, é isso que eu tinha para passar para vocês no nosso primeiro encontro, essa diferença entre custos e despesas, como é que funciona, como é que é a alocação dos custos, como é que nós podemos identificá-los, tá? Quando ele é custo direto, quando ele é custo indireto, quando ele é custo fixo, quando ele é custo variável, certo? No nosso próximo encontro, nós iremos falar mais detalhadamente como é que funciona essa alocação, como é que funciona essas formas de rateio de custos, como é que nós conseguimos identificar despesas para apurar o resultado. Ok, meus queridos? Um grande abraço e até o nosso próximo encontro.